Eu sempre soube que trabalhar em um hospital seria desafiador, mas nunca imaginei que o verdadeiro teste não viria dos pacientes ou da equipe médica, mas do próprio prédio em que trabalhava. Quando consegui meu primeiro emprego como enfermeira noturna no hospital St. Elijah, estava animada. O hospital era afastado, situado em uma colina isolada da cidade. A estrutura antiga tinha um ar imponente, quase opressor, como se carregasse o peso das décadas. O trabalho seria minha oportunidade de recomeçar após o acidente que tirou meu irmão mais novo de mim. No meu primeiro dia, fui recebida por Mara, a enfermeira-chefe. Ela era uma mulher de poucas palavras, com olhos cansados que pareciam conter segredos. Aqui é simples. Atenda aos pacientes, siga o protocolo e... Ela fez uma pausa, como se hesitasse em completar a frase. E nunca desça ao subsolo. Ele está interditado, não é seguro. Fiquei intrigada, mas não questionei. Passei o turno familiarizando-me com o ambiente. Os corredores eram longos, iluminados por luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente, e o cheiro de desinfetante misturado com algo mais doce e enjoativo impregnava o ar. Era um lugar onde o tempo parecia se arrastar. Na segunda noite, enquanto fazia minha ronda, ouvi algo estranho. Estava no posto de enfermagem, revisando os prontuários quando o interfone chiou. Era um sussurro quase inaudível. Você precisa descer. Olhei ao redor, mas o corredor estava vazio. Pensei que fosse um erro do sistema, algo relacionado às instalações antigas. Porém, isso continuou. Na terceira noite, os sussurros voltaram, mas agora estavam mais nítidos. Desça, você precisa nos ajudar. A voz era baixa, quase suplicante. Dessa vez fui até o painel do interfone e pressionei o botão para responder. Quem está falando? Nada, apenas o som de estática. Comecei a perceber outras coisas. Luzes piscavam em padrões estranhos. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam entreabertas. Uma das pacientes, uma idosa chamada Dona Cora, me puxou pelo braço enquanto eu ajustava seu travesseiro. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo. Você não devia estar aqui à noite, querida. Eles não gostam de estranhos. Quem não gosta? Perguntei, tentando manter a calma. Ela apenas sacudiu a cabeça e apontou para o teto. Ou seria para o chão. Na quarta noite, tomei uma decisão. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Mara tinha saído mais cedo, deixando-me sozinha no plantão. Peguei a chave mestra no armário de suprimentos e fui até o elevador. Quando pressionei o botão para o subsolo, senti um arrepio percorrer minha espinha. O elevador desceu com um gemido agudo e o cheiro que escapou dali foi sufocante. Mofo misturado com algo podre. As portas se abriram para um corredor estreito e escuro. A única luz vinha de uma lâmpada piscando no final do corredor. As paredes eram revestidas com azulejos antigos, muitos deles rachados e manchados de algo que parecia ferrugem. O ar estava gelado e o silêncio era absoluto, exceto pelo som do meu próprio coração batendo. A primeira porta que abri revelou uma sala de cirurgia abandonada. Os instrumentos estavam enferrujados, ainda sobre a mesa. Um monitor antigo estava ligado, mostrando apenas uma tela azul com interferências. Então ouvi passos, lentos, espaçados, ecoando pelo corredor. Congelei. Quem mais poderia estar ali? Tem alguém aqui? Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Os passos cessaram, mas senti uma presença. Continuei andando, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. Passei por mais algumas salas, todas vazias, mas cada uma parecia mais fria do que a anterior. Em uma delas encontrei algo que me fez parar. Havia um mural com fotografias antigas. As imagens mostravam médicos e pacientes, todos posando com sorrisos forçados. Mas os olhos... Havia algo errado com os olhos. Eles pareciam escuros demais, quase como buracos. Foi então que percebi. Uma das fotos me mostrava. Era impossível. A imagem estava amarelada pelo tempo, mas lá estava eu, usando o uniforme do hospital, ao lado de Mara. Senti um nó na garganta. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas antes que pudesse reagir, ouvi o som do interfone. Você não devia estar aqui, disse a mesma voz autoritária que ouvira antes. Mas dessa vez, vinha diretamente do corredor. Quando me virei, vi um vulto. Ele estava parado, usando um avental médico ensanguentado.
Sua cabeça inclinava-se levemente, como se me analisasse. Comecei a recuar, mas meu corpo parecia pesado, como se o ar ao meu redor estivesse denso. O vulto deu um passo à frente e outros surgiram ao seu lado. Homens, mulheres, todos usando roupas hospitalares antigas, com expressões vazias. Eles não se moviam rápido, mas sua presença era esmagadora. Meu instinto finalmente assumiu o controle e eu corri. O corredor parecia interminável e o elevador estava tão longe. Os vultos não me seguiam, mas eu sentia que eles estavam em toda parte, observando, esperando. Quando finalmente alcancei o elevador e pressionei o botão freneticamente, as luzes ao meu redor começaram a piscar descontroladamente. As portas abriram com um estalo e eu entrei, quase caindo. Enquanto as portas se fechavam, olhei pela fresta. Um dos vultos estava ali, parado, mas agora seu rosto estava nítido. Era Mara, ou algo que se parecia com ela. Seus olhos eram completamente pretos e um sorriso deformado ocupava seu rosto. Cheguei ao andar principal em estado de choque. Mara, ou pelo menos a Mara que eu conhecia, estava no posto de enfermagem. Eu avisei para não descer. Foi tudo o que ela disse, sem sequer me olhar nos olhos. Naquela mesma noite, escrevi um relatório detalhado e entrei em contato com a polícia. Eles foram ao hospital, mas não encontraram nada de anormal no subsolo. Os corredores estavam limpos, as salas vazias e o mural com as fotografias havia desaparecido. Disseram que eu provavelmente estava exausta, que minha mente podia ter pregado peças devido ao estresse. Mas eu sei o que vi. Pedi demissão na mesma noite. Nunca mais voltei ao St. Elijah. Até hoje tenho pesadelos com aqueles corredores escuros e os vultos que me observavam. Mas o que mais me assombra é a foto. Eu nunca contei isso a ninguém, mas levei a imagem comigo. E a cada vez que olho para ela, parece que os olhos das pessoas na foto estão mais perto de mim, como se estivessem esperando que eu voltasse. Trabalhar em um hospital rural nunca foi o plano de Roberto. Recém-formado em medicina, ele sonhava com grandes hospitais da capital, mas a necessidade financeira e a promessa de experiência prática o levaram ao Hospital das Águas, uma pequena unidade localizada à beira do Lago Azul, em uma cidade esquecida pelo tempo. O prédio, com sua fachada de pedra desgastada e janelas opacas, parecia mais um sanatório do início do século XX do que um hospital funcional. No primeiro dia, foi recebido pela Dalmunora Stella, a diretora administrativa. Aqui não temos muitos recursos, mas fazemos o que podemos. E uma coisa importante, nunca saia para o pier do lago, especialmente à noite. Há algo lá que não podemos explicar. Roberto riu, achando que era apenas uma história para assustar novatos. Mas os olhos sérios de Stella o deixaram intrigado. As primeiras semanas foram calmas. O hospital tinha poucos pacientes, a maioria idosos da cidade que precisavam de cuidados paliativos. Roberto notou, porém, que havia algo estranho na rotina do hospital. Toda noite, pontualmente às 3 horas, uma névoa densa subia do lago e envolvia o prédio, obscurecendo completamente a visão para fora. Durante esses momentos, os poucos enfermeiros de plantão se recolhiam em silêncio, evitando até mesmo olhar pelas janelas. Na quarta semana, um paciente incomum chegou ao hospital. Era um homem idoso, encontrado inconsciente à beira do lago. Ele foi internado no quarto 12, e sua ficha estava praticamente vazia. Sem nome, sem documentos, apenas a descrição de vítima de afogamento. O homem acordou na madrugada seguinte, gritando palavras desconexas. Roberto correu para o quarto e encontrou o paciente em pânico, apontando para a janela. "Eles estão aqui! Eles estão vindo!" Foi tudo o que conseguiu dizer antes de convulsionar e perder os sentidos. Nos dias seguintes, o estado do homem piorou, mas o que mais incomodava Roberto era o comportamento dos colegas. Stella, que sempre parecia segura e autoritária, evitava passar pelo quarto 12. Os enfermeiros sussurravam entre si, e até mesmo os pacientes pareciam inquietos. Uma noite, enquanto revisava os prontuários, encontrou um registro antigo, datado de 1973, sobre um incidente envolvendo o lago. A ficha mencionava desaparecimentos e algo chamado o Círculo.
Na quinta noite após a chegada do paciente misterioso, Roberto foi acordado por um som estranho. Era como um canto distante, um murmúrio que parecia vir debaixo d'água. Ele olhou pela janela de seu dormitório e viu luzes azuis e pulsantes emergindo da névoa. Contra todas as recomendações, decidiu investigar. Caminhou até o pier com uma lanterna em mãos. O ar estava gelado e o silêncio era absoluto, exceto pelo som das ondas suaves. Quando chegou ao final do pier, viu algo que nunca esqueceria. Figuras humanoides emergiam da água. Seus corpos eram translúcidos e seus olhos brilhavam em um azul fantasmagórico. Antes que pudesse reagir, uma delas falou sem mover a boca. "Você não devia estar aqui." Roberto recuou, mas sentiu uma força invisível prendê-lo ao lugar. As figuras começaram a se aproximar e ele ouviu vozes dentro de sua cabeça. Elas mostravam imagens de sofrimento, de pessoas sendo puxadas para o fundo do lago. Uma palavra ecoava em sua mente: redenção. De alguma forma, Roberto conseguiu escapar. Voltou ao hospital, trêmulo, e confrontou Stella. "O que está acontecendo aqui? O que são aquelas coisas no lago?" Relutante, ela revelou a verdade. Décadas atrás, o hospital foi construído sobre as ruínas de uma aldeia submersa. Durante uma grande enchente, a barragem do lago rompeu, engolindo a vila inteira e matando todos os seus moradores. Dizem que os espíritos das vítimas ainda vagam, buscando justiça por algo que aconteceu antes da enchente. Experimentos médicos conduzidos em segredo pelos fundadores do hospital. "O paciente no quarto 12, ele é um deles, não é?" perguntou Roberto. Stella apenas assentiu. "Eles estão tentando atravessar para o nosso lado. Ele é a ponte." Naquela noite, o hospital foi tomado pela névoa mais densa que Roberto já tinha visto. Alarmes começaram a disparar sem motivo, e as luzes piscavam descontroladamente. O paciente do quarto 12 estava desaparecido, e o canto vindo do lago agora parecia estar dentro das paredes. Sem pensar, Roberto correu para o pier. Lá encontrou o homem do quarto 12, agora de pé, olhando fixamente para a água. As figuras estavam ao seu redor, mas não avançavam. "Eu só queria descansar", disse o homem antes de cair de joelhos. Roberto sentiu uma força avassaladora o puxar para a frente. No último momento, ele gritou: "Se vocês querem justiça, mostrem o que aconteceu." Tudo ficou em silêncio. Então as figuras desapareceram e a névoa começou a se dissipar. O paciente estava morto, mas em seu rosto havia um estranho semblante de paz. Nos dias seguintes, o hospital voltou à normalidade. Mas Roberto sabia que nada ali era realmente normal. Pediu demissão e deixou a cidade, mas levou consigo um diário antigo que encontrara nos arquivos. Nas noites mais silenciosas, em sua nova casa na capital, ainda ouve o canto do lago em seus sonhos, e sabe que um dia precisará voltar para terminar o que começou. O relógio na parede da sala de descanso